Então vamos lá, a aula a gente vai falar sobre medição de temperatura, né? Que é uma grandeza das 4 mais importantes em termos industriais, né? A gente viu muito o termopar, né? Já falou muito dele, tá? A gente vai falar um pouco de novo, mas existem outras duas tecnologias que também são muito usadas. Inclusive eu passei aqui para frente, só voltar aqui. Falar um pouco aqui da história antes, né? O primeiro cientista que criou o primeiro, digamos assim, termômetro, adivinha quem foi? Galileu Galilei, né? O mesmo que inventou o telescópio, considerado o pai da física. Ele inventou um termômetro muito arcaico, tá? Pra você ter ideia, ele usava vinho no termômetro. E o vinho, né, ele não é muito adequado não, porque ele não tem uma expansão linear conforme a temperatura, tá? Mas foi o Galileu, foi o primeiro termômetro que foi criado por ele, né? Aí em 1714, o Fahrenheit, né? Tanto é que a escala tem um grau Fahrenheit que vocês conhecem, né? O Fahrenheit, ele que começou o quê? A adotar o mercúrio, né? O mercúrio nos termômetros. Por quê? O mercúrio se mostrou uma excelente alternativa, porque o coeficiente de expansão térmica dele é linear conforme a temperatura. Então foi um salto importante, porque o termômetro Galileu, por exemplo, era enorme, né? Já do Fahrenheit era um termômetro pequeno, por quê? Uma pequena quantidade de mercúrio, se aumentasse a temperatura, esse mercúrio ele expande conforme a temperatura. Então foi o Fahrenheit que... Tanto é que a escala Fahrenheit é bem famosa, né? Aí depois veio o Celsius, né? Quase contemporâneo ao Fahrenheit, né? E o Celsius ele fez o quê? Ele determinou o seguinte, né? O número 100 seria 100 graus para o ponto, né, de congelamento, para o ponto de ebulição da água, tá? E o ponto de congelamento da água, o ponto de fusão, seria o 0 graus, segundo ele. Aí ele quis, né, que fosse de 100 em 100 graus. Qual que é o problema da escala Celsius, né? É que às vezes, pensa quando você está com febre, né? Quando você tem 36 graus, você não está com febre. Quando você tem 37,5, 37, você já está com febre. Então, 1 grau, por incrível que pareça, é uma quantidade razoável de temperatura. E o Fahrenheit, como que a escala é um pouquinho maior, a gente consegue ter uma, digamos assim, uma sensibilidade melhor com a escala Fahrenheit. Mas foi interessante para o Celsius, ele também contribuiu muito, né, com essa questão de temperatura, mas por isso que a escala, né, de Celsius é graças a ele. Aí outro cientista muito famoso também, né, é o Seebeck. Quem que é o Thomas Seebeck? Ele é o inventor do termopar, tá? Então, o termopar foi o que a gente mais estudou aqui, e o termopar até hoje é usado como um instrumento de medição de temperatura mais usado na indústria, né? Então foi o Thomas Seebeck, que inventou o termopar. Aí depois tem aí o senhor Humphrey Davis, tá? Esse cara ele é interessante também, porque ele foi o orientador do Faraday, tá? E ele descobriu mais ou menos, descobriu o que? Que a temperatura interfere na resistência dos metais, tá? Isso já vou adiantar aqui, é a base para a segunda tecnologia que a gente vai ver hoje, né? Além do termopar, dos RTDs, tá? Que são o quê? Resistências que variam de acordo com a temperatura. A gente pode falar que foi o Humphrey Davy que descobriu isso, né? Então os RTDs a gente usa muito também, mas depois a gente vai falar sobre isso. Aí é o seguinte, esse senhor Siemens, né? O William Siemens, ele também descobriu o mesmo que o Humphrey Davy descobriu, mas ele começou a usar o que? A platina, tá? A platina como um metal ideal para se fazer o que? Se a temperatura aumentar,
a resistência da platina também aumenta e aumenta de forma muito linear. Então foi mais ou menos o Siemens, foi o Siemens que, né, que introduziu a platina para esses instrumentos. A gente vai falar sobre isso também, tá? Mais um pouco, né, aí o Lord Kelvin, tá? O Kelvin, por que é grau Kelvin? O grau Kelvin é o seguinte, ele não chamava, ele chamava William Thomson, tá? E ele descobriu, né? Porque qual foi a sacada do Lord Kelvin? Foi o seguinte, ele tinha uma suspeita que se a temperatura fosse muito pequena, o que ia acontecer? Os gases teriam um volume igual a zero. Só que não tem como você sumir com as partículas, né? Como que você faz sumir as partículas? Ele descobriu de uma forma errada, mas o que acontece então quando a gente tem o 0 grau Kelvin, né? As partículas tendem a estar paradas, né? Aí qual temperatura é essa, né? É a temperatura de menos 273 graus Celsius. Então foi o Kelvin que descobriu isso, e isso foi muito importante. Por quê? Depois eu vou falar. Parece que em 2013 eles conseguiram, né, fazer em laboratório aí uma temperatura abaixo do 0 grau Kelvin. Né? Depois a gente fala um pouco disso, é muito interessante isso. Aí tem também um Rankine, né, que ele pegou, só que ele usou o zero, só que ele fez uma escala baseada, né, na escala Fahrenheit, né, mas ele botou o zero para o zero absoluto, tá? Mas a gente vai... É bem interessante essa história, depois a gente fala sobre isso. Isso aqui eu já falei também, o que acontece aqui? Geralmente o que acontece? Se a temperatura aumenta, o meu volume tende a aumentar. Tá? Então suponha que você tem um gás. Né? Se você está aumentando a temperatura, essas moléculas vão se agitar, e o que vai acontecer? O volume vai aumentar. Aí, o que o Lord Kelvin suspeitou? Ele falou assim, pô, se a temperatura for a menor possível, o volume vai tender a zero. Quer dizer, ele estava errado, tá? É óbvio que o volume tende a ser pequeno, mas nunca é zero. Coisas muito estranhas acontecem em 0 grau Kelvin, a gente pode dizer isso. Então, o que é a temperatura? Nada mais é o quê? Que o grau de agitação das moléculas. Se eu tiver a temperatura for alta, né, aqueles átomos que eu falei lá no início, né, os elétrons, os prótons, os nêutrons, eles vão estar o quê? Bem agitados, né? Quanto mais agitado, mais ele quer ocupar o espaço. Uma temperatura pequena, né, o que vai acontecer lá perto do 0 grau Kelvin? Zero Kelvin, né? A temperatura tende a fazer o quê? A ficar parado. Então, o grau de agitação dessas moléculas, das partículas, tende a ficar o quê? Praticamente parado. Né? E a temperatura, né, como eu falei, ela tem várias implicações na nossa vida. Né? Uma delas, por exemplo, né, Napoleão perdeu a guerra para o inverno russo. Né? Ele perdeu a guerra para quê? Para a temperatura. O Hitler também. Então, o Hitler, quando foi invadir a União Soviética, levou uma coça. Então, ele tinha tudo, ele tinha o melhor exército, mais bem preparado, mais tecnologia, e perdeu para o famoso inverno russo. Né? Tem outra coisa interessante sobre a temperatura, sobre nossas vidas, que é o seguinte. Não sei se vocês já ouviram essa teoria, mas a temperatura, né, um cientista fala, a temperatura criou as raças humanas. Tá? Se a gente for ver aqui, ó, né, as raças que têm, né, uma melanina maior, né, por exemplo, na África, né, por que quem que mora na África tem a pele com mais melanina? Para justamente ter uma pele mais bem adaptada em relação à filtragem de raios ultravioletas. Tá? Agora, se a gente for ver lá em cima, né, que são as regiões frias, o que aconteceu ali? O ser humano, né, era um frio danado, ele usava uma roupa bem espessa por causa do frio, e ele não conseguia fazer o quê? Absorver vitamina D. E a vitamina D, na época que ela é essencial para a nossa vida, né, ela é produzida se tiver em contato com o sol. Então as pessoas de pele clara, digamos assim, elas têm uma facilidade maior de absorver vitamina D com pouco sol. Tá?
E as pessoas com mais melanina na pele têm uma melhor adaptação para climas quentes. Tá? Não é exagero falar que a temperatura criou as raças humanas. Tá? A importância na indústria, né, é muito, assim, não tem nem como questionar isso, né? Um processo aqui que eu quero, por exemplo, gerar calor, e calor, através do calor, eu quero gerar energia, né? Uma termoelétrica. Como funciona? Eu esquento a água, tá? Uma vez que eu consigo esquentar essa água, gera o vapor, esse vapor move uma turbina e está aqui o gerador. Né? Eu consigo produzir energia através de quê? Através de uma usina termoelétrica desse processo aqui. É claro que num processo desse, a gente vai acabar ter que medir a temperatura, não tem como escapar. Então eu vou ter que medir a temperatura desse vapor, da temperatura da água de entrada, enfim, né? Não tem como escapar. Então vamos falar aqui do efeito Seebeck, né? Que foi aquele cientista inglês que descobriu. É bem simples. Quando a gente fala de termopar, né, o que acontece quando a gente esquenta qualquer metal? Tá? Qual que é a tendência, pessoal? Bom, a tendência é o quê? De eu agitar aqueles elétrons. Então, os elétrons que estão ali na última camada dos metais, eles vão fazer o quê? Eles vão tender a ir para as regiões o quê? Da mais quente para mais fria. Tá? Então, eu produzo uma corrente elétrica. Quando eu estou gerando, como eu estou esquentando um metal, eu produzo uma corrente elétrica. Tá? Isso é meio que, se eu estou fornecendo energia, eu vou agitar, vou provocar uma maior agitação daqueles átomos. Né? E esse efeito, né, a gente via muito nos carros antigos, quando tinha ali era um acendedor de cigarro que tinha nos carros antigos, e 10 anos atrás a gente usava muito o que para quê? Para gerar energia. Então a gente colocava ali, né, um adaptador ali no carro, que era o isqueiro do carro, aí que a gente gerava energia pelo calor mesmo, tá? Né, por aqui, ó. No mouse tá ruim, a gente usava muito isso, tá? É esse princípio. Aí é o seguinte, suponha aqui, ó, o que acontece se eu usar dois metais iguais, por exemplo, platina e platina, o que vai acontecer? Bom, eu vou gerar uma corrente elétrica aqui, ó, os elétrons vão sair daqui da ponta esquerda e vai para a direita, só que se eu for medir a diferença, né, digamos assim, da tensão entre esses dois pontos aqui, vai ser zero, não vou conseguir medir nada. Então, não é interessante eu colocar dois metais iguais. Se eu colocar dois metais diferentes, tá? Vamos botar um exemplo aqui, por exemplo, cobre e alumínio, tá? Vamos supor. E se eu esquento aqui do lado esquerdo, o que vai acontecer? Bom, os elétrons vão sair daqui, da esquerda para a direita, só que como que os metais são diferentes, eles têm uma condução diferente, tanto o que vai acontecer? Eu vou ter correntes diferentes. Tá? Então, eu vou ter uma corrente aqui, pode ser maior, e uma corrente aqui que vai ser menor dependendo do metal. Aí, isso é interessante, o que acontece? Eu consigo medir essa diferença de tensão. Então, isso a gente já falou. Então, esse é o princípio do termopar. Tem dois metais diferentes. Se eu aqueço de um dos lados, eu vou ter correntes, né, elétricas diferentes. Eu consigo medir a diferença de tensão. Ou seja, essa diferença de tensão vai ser proporcional a temperatura que eu estou querendo medir. Tá? E se não tiver, né, se eu tiver em equilíbrio aqui, eu não vou medir nada. Né? Então esse é o princípio de funcionamento de termopares. E é assim que a gente já falou sobre isso, né? A gente pode pegar esse sinal, né, mesmo que ele seja de baixa tensão, a gente pode mandar para o nosso controlador. Tá? Podemos botar um conversor aqui para transformar isso em corrente, por exemplo, protocolo RAST. A gente pode ser um sinal de tensão. Né? Só lembrando que aqui dentro tem o quê? Dois fios ali. Tá?
A questão da junta fria eu já falei também, né? Tem a junta fria é a junta de referência, a junta quente. Termopar vamos falar mais rápido, que a gente vai falar mais dos outros dois hoje, tá? Então tá aí, ó, tem uma curva, que é o quê? Uma curva onde a diferença de tensão provoca uma diferença de temperatura, e esse tipo de termopar depende dos dois metais que são envolvidos ali, né? O termopar mais utilizado é o K, que tem, esqueci, alumínio e mais alguma coisa, eu sempre esqueço, tá? Mas é alumínio e mais alguma coisa. Uma última slide aqui antes de a gente ir para outra parte. Vou deixar dar 20 minutos aqui. Então vou continuar falando, depois eu abro para perguntas de vocês. Então, aplicação. Uma das aplicações, eu posso medir a temperatura de um reator, por exemplo, de uma termoelétrica. Eu posso também querer o quê? O motor, às vezes, quando ele tá muito rápido, o que acontece? Ele esquenta. Às vezes é interessante que eu saiba a temperatura do motor, para que eu consiga já detectar uma falha. Tem várias aplicações para sensores de temperatura. E como que eu já falei, a gente vai falar também de outros tipos aqui, além de termopar, tá? Então, termopar, já falamos muito. Tem uma coisa que chama RTD, vou explicar o que é isso, tá? RTD são o quê? Ó, o próprio nome já diz, ó, resistências que variam com a temperatura. E qual que é o metal mais utilizado para isso? É a platina, tá? Posso usar também o níquel. Posso usar o níquel. E a terceira, que a gente chama, né? A terceira categoria são sensores de temperatura que a gente chama de termistor, tá? A gente vai falar o que é isso. Aí tem dois tipos. O NTC, tá? Que a gente vai falar. Mas basicamente esse terceiro tipo são feitos de semicondutores. E aqui geralmente são sensores mais baratos, tá? Por quê? A gente usa muito silício, muito material cerâmico. Então, basicamente, material semicondutor. Tá? Aqui agora, deixa eu pausar, que a gente vai começar os RTDs, aí vamos